Olá, pessoal! Hoje a nossa aula vai ser de História e o título da nossa aula é Fotografando o Cotidiano. Quem é que gosta de tirar fotos? Eu amo tirar fotos e filmar, registrar os momentos, né? Os melhores momentos da nossa vida. Abra o seu livro, seu módulo, na página 64, por gentileza. Isso, nós vamos realizar a leitura, tá bom? Observe. Alberto foi um dos primeiros fotógrafos profissionais do Brasil. Ele retratava as famílias da elite e seus escravos, inclusive a família imperial do Brasil. No Brasil, as fotografias surgiram por volta de 1840, trazidas por fotógrafos da França e da Alemanha. Neste tempo, o país era governado pelo rei Dom Pedro II. Havia poucas famílias ricas e a maior parte do trabalho pesado era realizado pelos escravos de origem africana. Os escravos, eles não tinham acesso às fotografias, a tirar fotos. Somente quem tirava as fotos era a maioria os ricos, as pessoas que tinham condições. Hoje em dia, é muito comum a maioria das pessoas terem acesso às máquinas fotográficas. Nossa máquina fotográfica de hoje em dia tem sido o celular, mas muitas pessoas nos anos de 2000, 2001, 2002, por aí, ainda usavam a máquina fotográfica, que é essa daqui, ó, que tá na página 67. Geralmente fotografavam em estúdios com cenário montado e as pessoas posavam sentadas ou em pé. Quando eles não utilizavam essa máquina fotográfica antiga, sabe o que eles utilizavam também? A pintura. Eu não sei se vocês já viram na casa das pessoas mais antigas um retrato, né? Tipo uma pintura. Era muito comum antigamente os avós, bisavós, eles terem um retrato, né? Uma fotografia pintada à mão. Porque não existia máquina fotográfica, não era comum. Aí tem uma atividadezinha aqui, ó, para você fazer. Há quantos anos a fotografia chegou ao Brasil? Aí você vai fazer o quê? Você vai subtrair, olha só aqui na página 64, o ano atual menos 1840, que vai dar 180 anos. Quem tinha acesso às fotografias naquela época? Todas as pessoas? Somente os mais ricos? Ou somente os estrangeiros? Somente o quê? Os mais ricos, as pessoas de condições tinham acesso. Não era todo mundo que tinha acesso, não. Nos dias de hoje, registrar momentos a partir de fotografias está mais acessível a todos. Com os colegas, analise como são as câmeras atuais e converse sobre as questões a seguir. Agora eu vou perguntar para você, tá? Nós não estamos perto do coleguinha, nós vamos conversar eu e você. Você e sua família têm câmeras fotográficas? Vocês têm? Nem todas as famílias têm mais câmeras fotográficas. Essas câmeras aqui, ó. As famílias hoje em dia, elas registram as suas fotos através do aparelho de celular. As fotos, antigamente, elas eram impressas. Eu tenho um álbum de fotos até hoje. Mas como eu não estou na minha casa, estou na casa da minha mamãe, aí eu estou sem o meu álbum de fotos. Mas eu tenho várias fotos, inclusive fotos antigas como essas daqui. O que você vê nessas imagens? Observe a cena 1, a cena 2 e a cena 3. Vocês estão vendo aí? Tem uma pergunta aqui, ó. Tem uma pergunta aqui. Na foto 1, qual é a cor da foto 1? Qual é a cor dessa foto? Qual é a data que ela foi publicada, que ela foi tirada? Na década de... Tá vendo aí embaixo? Aqui, ó. Na década de 1950. Quantidade de pessoas. Quantas pessoas tem? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bem. Qual é o assunto?
Tá falando de quê? De jogadores de futebol, de um time? Tá falando sobre estudantes ou tá falando sobre famílias? De que tá sendo registrado aqui? O momento em família. Você vai colocar lá. E na foto número 2, qual é a cor dessa imagem? Quem respondeu preto e branco acertou. Em que década foi? Ó, a década você pode, encontrar logo aqui embaixo, década de 1930. Quantas pessoas tem? Aí você vai contar a quantidade de pessoas e anotar. Qual é o assunto? Qual é o tema dessa foto? Tá retratando o quê? Alunos? Tá retratando estudantes, jogadores? Tá retratando músicos? Ou tá retratando também uma família? Uma família. E na foto 3 você vai fazer a mesma coisa. Você vai escrever a cor, a data. Observe a data embaixo da foto, quantidade de pessoas. E vai escrever por último o tema, o assunto. De que se trata essa foto. Na página 67 está falando sobre... Mais recentemente, a partir da década de 1970 em diante, as máquinas fotográficas tornou-se popular no Brasil. E muitas pessoas puderam tê-la em casa. Assim, passou-se a fotografar com mais frequência em diferentes situações, sem tanta formalidade. Então, as pessoas tiravam, fotos com filmes. Observe aqui do lado que nós temos um filme. Isso mesmo, nós temos um rolo de filmes que tinha que ser revelado. As fotos tinham que ser reveladas. Ó, você tá vendo aqui? É um rolo de filmes. Se queimasse esse filme aqui, esse rolo de filme, a foto saía toda escura. A foto tava perdida, e o dinheiro tava perdido também. Então, as máquinas fotográficas com filme de rolo, que eram as analógicas, foram utilizadas até meados dos anos de 2000, como a Pro falou. Os adultos com mais de 30 anos certamente conhecem esse instrumento. Eu conheço esse instrumento, mas a Pro não tá ficando velha, não. Atualmente, com as câmeras digitais presentes nos celulares, smartphones, as fotografias com filmes fotográficos praticamente desapareceram. Olha só o celular aqui, a imagem do celular, o bebezinho, as recordações, as imagens, elas ficam guardadas no celular. O perigo que faz é de as fotos forem apagadas, aí perde aqueles momentos. Mas tem programas aí que salvam e vocês conseguem recuperar, a fotografia. Na página 68, você vai responder, olha, com sua família. Sua família tem álbum com fotografias que foram reveladas no tempo das câmeras analógicas? Observe, se possível, alguma câmera fotográfica antiga. Quais são as semelhanças entre as fotografias antigas e as fotografias atuais? Você vai escrever aí, tá bom? Quais são as diferenças em relação às fotografias das câmeras digitais? A diferença, na minha opinião, que é uma resposta pessoal, é que a imagem ela fica com a qualidade melhor. A digital tem uma qualidade melhor, tá bom? As fotografias antigas, elas às vezes ficavam um pouco embaçadas, outrora era preta e branca, não tinha uma boa resolução. E hoje em dia tá bem melhor. Pergunte à sua família como funcionava a câmera, a colocação dos filmes, a quantidade de poses possíveis por rolo, a relação das fotografias, a experiência, a expectativa com o resultado das fotos. Escreva um pequeno texto sobre o que você descobriu. Você vai escrever um texto sobre o que você descobriu. Pergunte à sua mãe. Gente, eu me lembro que eu tirava várias fotos, saía escura, a foto saía muito escura. Então, eu ficava torcendo para aquela foto sair boa, E quando saía boa, eu ficava muito contente, muito feliz e colocava no meu álbum. Tinha vezes que, quando minha mamãe tirava foto, queimava o rolo de filmes todinho. Então, eu peguei ainda essa época. Na próxima aula, nós vamos falar sobre as fotografias atuais, tá bom? Na atualidade, os tipos de fotografia que a gente tem tirado, tá? Um beijo grande da Pro. Pro ama vocês.